Preparem-se, abre sua Bíblia, meus amados, no livro de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Oremos ao Senhor. Meu Pai amado, é prazeroso poder estar na sua presença e beneficiar-se, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que o mais importante é a palavra do Senhor, que é de graça. A palavra do Senhor que é dada ao homem, cujo infelizmente muitos não estão valorizando. Mas esse povo aqui presente, sentado ou deitado, mas ouvindo a sua palavra, atento à tua palavra, certamente estão valorizando, Senhor, as pérolas cujo Senhor está nos dando e lhe agradecemos. Por isso, usa minha vida com graça, poder e autoridade para transmitir o seu querer, a sua vontade para aqueles cujo Senhor atraiu aqui. Em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém. Muito bem. Então, Filipenses, é a carta aos Filipenses que nós estamos estudando. Muito interessante. Mais uma carta muito importante para aqueles que procuram uma referência de uma igreja ideal. Quão melhor, meus amados, do que se instruir acerca das cartas. Pois por isso que nós estudamos, eu estou estudando com você, essa referência, se inventar, meus amados, porque muitos querem inventar métodos, muitos querem inventar um evangelho que, na verdade, não pode ser adulterado. É esse daqui e acabou. Pois sobre aquilo que está escrito aqui, pode-se ter revelações. Mas aí cabe àquele cujo tem a revelação do próprio Espírito Santo e cujo vocês podem observar os frutos desse líder cujo é levantado por Deus. Pois eu creio que nessa noite o Senhor, por meio dessa carta, irá nos instruir dessa forma. E Paulo, ele escreve para os Filipenses. Gente, nós temos visto uma igreja muito especial, os Filipenses. Uma igreja caracterizada por sua obediência, por sua submissão. Gente, que prazeroso poder discipular um povo cujo recebem as diretivas por parte de Paulo de maneira genuína, sem resistência, sem religiosidade, sem vícios religiosos, mas entendendo que, primeiro, Paulo é um homem de Deus, então eu vou me submeter às diretivas vindo por parte de Paulo. Então, Filipenses, Paulo fala e diz na sua carta: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Pois isso, nós vamos, em primeira parte desse estudo, meus amados, nós vamos estudar o fato de como é possível que Jesus, sendo Deus, se fez homem. Por que Deus tinha que vir em forma
de homem. Ou seja, precisou de um corpo limitado, de um corpo humano limitado, para se manifestar e cumprir sua missão na Terra. E nós vamos ver também que na segunda vinda do Messias, aquela que nós esperamos, que irá de acontecer já, em muito pouco tempo, pois o Senhor não virá como homem, de forma com corpo corruptível, mas ele virá como Deus. Então, a primeira parte é o seguinte: sendo Deus, por que Jesus se fez homem? Muito interessante, né? Então, primeiramente, a Bíblia, meus amados, presta atenção, ela deixa claro para aqueles que ainda têm problema acerca da Trindade. Porque tem pessoas que não conseguem entender a Trindade. Como é possível que Deus é Pai, é Filho, é Jesus e é Espírito Santo? Como é possível? Você consegue entender que o Cris Duran que você está vendo aqui, ele é o corpo que vocês estão vendo, mas também ele é alma, porque eu tenho sentimento, e você consegue também entender que eu tenho um espírito e que os três façam com que eu sou aquilo que eu sou, o homem que vocês estão ouvindo? Porque se você tira a minha alma, o Cris Duran, mesmo que eu guardasse o meu corpo físico, não será o mesmo, porque não terei sentimento, nem consciência. Ou se você tira o meu espírito, pois não serei o mesmo cujo falaria com você. Então, a concepção de Trindade é muito importante que vocês entendam, porque Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E Paulo, ele deixa claro que Jesus é Deus. Jesus é Deus e, obviamente, sempre foi. Sempre foi. Inclusive, antes da criação, Jesus sempre esteve com o Pai. Já vos disse que a Trindade é o que forma a divindade suprema, né? Então, Jesus, esse nome que está acima de todo nome, amados, mesmo sendo Deus, presta atenção, mesmo sendo Deus, antes da sua vinda como homem, o Senhor decidiu não considerar-se a igual do Deus Pai. Por que será? Por que será? Bom, aqui existem dois fatores pelo qual Jesus, Yeshua, não se considerou igual a Deus. Porque assim fala Paulo, que Jesus não se considerou igual a Deus. Mas peraí, como que ele não se considerou igual a Deus, sendo que ele é Deus? Primeiro, pela humildade. Mas sempre foi Deus. Pela humildade. Segundo, tenta me seguir. Segundo, por obedecer a um princípio que ele mesmo estabeleceu. Como assim, pastor? Me explique. Já vou explicar. Vamos lá. No princípio de todas as coisas, aliás, de todas as coisas, no princípio, quando Deus criou a terra,
e o propósito de Deus criar a terra. Por que Deus criou a terra? Com qual propósito? Obviamente para a sua glória, sim, mas para colocar dentro da terra o homem, para que o homem governasse, para que o homem, mesmo tendo comunhão com o Pai e com o Filho, com Deus, pois tenha autoridade para se defender, guardar e usufruir de um reino cujo se chamava, quando Adão e Eva guardavam fielmente os princípios de Deus, o reino de Deus estabelecido na terra. E Jesus estava com eles, né? Então, no início, a quem Deus deu autoridade para que reina na terra? A Satanás ou ao homem? Ao homem, obviamente. Deus deu ao homem, no início, a autoridade, isso é um princípio, para ele defender, guardar e representar o seu reino. Consegue me entender? Ok. Bom, porém isso foi roubado. Isso foi roubado por quem? Por Satanás. Esse anjo caído, muito inteligente, que se aproveitou da situação de forma sutil, sorrateira, porém legal. Ele fez isso de maneira legal e não ilegal. Por isso que, inclusive, depois da queda de Adão e Eva, o juízo, que vendo tudo isso, o próprio Pai não pôde fazer nada porque Satanás fez de maneira sutil, enganosa, porém de forma legal. De forma legal. Então, na sua primeira vinda, ou seja, há mais de 2000 anos atrás, né? Jesus, sendo Deus, ele quis e decidiu vir na terra para juntar novamente, para aliançar novamente o homem com o Pai, com o próprio Deus. Consegue entender? Jesus se fez mediador entre o Pai e o homem. Só que Satanás, ele tomou do homem a autoridade. Quando Adão e Eva se deixaram enganar pela quebra de princípio, Adão e Eva cedeu a autoridade àquele que queria autoridade. Porque aquele que queria autoridade, Satanás, quis instaurar o seu próprio reinado. Não o reinado cujo tinha influência daquele que Satanás sempre invejou, Jesus Cristo. Então, Satanás, ele tomou do homem a autoridade. E ali está o fato muito importante que vocês precisam entender. Se Satanás tomou do homem a autoridade, então deve ser pelo homem que a autoridade deve ser retomada. O homem, Adão e Eva, eles cederam a Satanás a autoridade que eles tinham, perderam. Então, é pelo homem, legalmente, que essa autoridade deve ser retomada. E não por Deus, pelo homem. Presta atenção que isso é muito importante. É como se fossem, amados, as regras do combate. Num combate de boxe, né? Num combate, seja o que for o combate, né, de judô e tal, tem regras.
E essas regras devem ser mantidas. Deve ser mantida. O fato de Jesus ter todas as características de um homem, ou seja, necessidade, Jesus tinha necessidade humanas. Cansaço, Jesus tinha cansado, se sentia cansado. Inclusive, lembra que quando estava indo para Gadara, antes da tempestade se manifestar, né, ele estava dormindo no barco. Ele tinha cansaço, ele sentia cansaço. Jesus tinha desejos, Jesus tinha limitações como filho do homem. Jesus precisou combater Satanás a igual, presta atenção, a igual das condições de Adão e Eva antes da queda. Igual, com as mesmas condições e limitações. E mesmo Adão e Eva, conhecendo a imortalidade, enquanto mantinha a autoridade dada pelo Senhor, pois havia entre Adão e Eva e os filhos que inclusive foram gerados antes da queda, havia limitações. Havia limitações, mesmo eles sendo filhos de Deus antes da queda. Então, Jesus, entenda que ele veio como um tipo de Adão, para dessa vez não perecer, nem fracassar, como o fizeram Adão e Eva. Olha que fala em Romanos 5,14. Diz assim: todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Jesus era um tipo de Adão, que veio em forma de homem. Que Adão era um homem. Sim ou não? Sim, mas tinha o Espírito Santo dentro dele. E Jesus tinha, obviamente, o Espírito Santo quando veio em corpo, quando o Verbo se fez carne, pois assim Jesus se transformou, vamos falar assim, se podemos explicá-lo assim, em um Adão, com as mesmas condições e limitações. Por que limitações? Aí vocês vão entender. Agora, veja comigo o que o versículo 6 relata. E eu vou falar esse versículo em francês, porque esse versículo em francês na Bíblia, Louis II apresenta uma visão muito esclarecedora. Olha o que diz. Diz: Jésus ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Muito interessante essa colocação. O que diz traduzindo? Traduzindo, isso significa que Jesus não se aproveitou da igualdade a Deus. Que interessante. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não tirou proveito dessa igualdade a Deus. Vamos entender o porquê. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus, ele poderia, se ele quiser, ele poderia ter usado todo o seu poder. Sim ou não? Ele poderia ter usado quando ele veio 2000 anos atrás, como homem, ele sim poderia ter usado todo o seu poder. Ou seja, transformar a pedra em pão, quando Satanás pediu,
Lembra disso? Lá no deserto? Transforma essa pedra em pão. Ele poderia fazê-lo ou não? Claro que ele poderia fazê-lo. Por que que ele não fez? Poderia fazer isso? Ele poderia se jogar do penhasco e ser segurado pelos seus próprios anjos? Poderia ou não poderia? Claro que ele poderia. Jesus poderia também, se ele quisesse, pedir uma legião de anjos para que o Pai o livrasse das mãos de Pilatos. Lembra-se que Jesus falou isso para Pilatos? Se eu quero, eu peço a meu Pai uma legião de anjos para que ele venha me livrar daquilo que, inclusive, está sendo permitido ao você me arrestar. Olha como é interessante. Então, mesmo Jesus podendo tudo isso, ele não usou esse poder a fim de que o combate contra Satanás seja justo e legal. Justo e legal. Quando se combate numa luta, por exemplo, existe peso leve e peso leve e outra categoria de peso pesado. Sim ou não? Agora, se de repente aparece no peso leve para lutar contra o peso pesado, é legal ou ilegal? É ilegal. Não convém. Por quê? Porque existem regras dentro do combate. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Se Jesus, meus queridos, não houvesse se esvaziado de si mesmo, ele se esvaziou de si mesmo. Quais argumentos vocês acham que Satanás usaria para alegar ao juízo, ao Pai, que o combate é ilegal? O que você acha que Satanás diria? Se Jesus viria na sua primeira vinda como Deus com todos os atributos, o Todo-Poderoso, o que você acha que Satanás alegaria ao juízo? Satanás alegaria... ali é fácil, né? Ali é fácil. Deus não sente dor, porque Jesus sentiu dor, tá? Mas se Jesus houvesse vindo na sua primeira vinda como Todo-Poderoso, não em forma de homem, mas em forma de Deus, ali seria justo, porque ele alegaria: não sente dor, Deus não tem inclinação a ser tentado, porque veio em forma de Deus e Deus não é tentado. Deus jamais fica cansado. Deus, que mais? Aí eu me perdi aqui. Me perdi aqui. Sim. Deus jamais fica cansado. Deus possui o poder infinito, sendo que eu sou limitado, diria Satanás. Por acaso o homem foi criado para ser omnipotente, omnisciente e omnipresente, poderia dizer ele. Ó juízo, se derrotei o homem tomando das mãos a autoridade que você lhe deu, porque o Todo-Poderoso em pessoa viria para me confrontar. Então, sabendo disso, amada igreja, Jesus, ele tinha que se fazer carne. Ele tinha que vir como homem. Jesus, filho do homem. Porém, sem jamais perder a sua divindade. Jesus nunca perdeu sua divindade.
Eu vou lhe dar um exemplo, outro exemplo para vocês entenderem. É como se houvesse uma corrida de carro. De um lado, Satanás, cujo possuía um carro com 4 marchas. Um carro possui marchas. 1, 2, 3, 4, outras 5, 6, né? Mas vamos supor que há uma corrida de um lado Satanás, que possui um carro com 4 marchas. Mas do outro lado está também o seu oponente. Quem? Jesus, cujo para poder concorrer contra seu opositor, Jesus, ele deve apenas usar 4 marchas. Sendo que possui quantas marchas? Infinitas marchas. Mas para que haja combate, é necessário estar nas regras. Nas regras. Por isso que Jesus teve que vir como homem para dar ao homem aquilo que perdeu. Isso é um combate legal e não ilegal. Consegue me seguir e entender? Bom, por que vocês acham, amada igreja, que quando Satanás ele tentou Jesus no deserto, antes de iniciar o seu combate, antes de iniciar a corrida, por que ele procurou fazer com que Jesus usasse e provasse da sua divindade? Por que você acha que Satanás procurou fazer com que Jesus usasse do seu poder como Deus? Você quer saber por quê? Para desqualificá-lo da corrida. Porque quando Satanás diz, joga-te, os teus anjos, escrito está, eles vão impedir que você caia e assim irão te recolher. Transforma, Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Satanás fez isso, foi uma pegadinha. Para que assim Satanás tenha argumento para se desqualificar. Aquele que veio como filho do homem para tirar de Satanás a chave da vida e da morte. E assim devolver a autoridade ao homem cujo tinha perdido ela. Então, para vocês entenderem com esse exemplo simples, se Jesus houvesse usado a 5ª marcha, lembra? Uma corrida, e um exemplo, né, gente? De um lado Satanás, de um lado o Senhor. Uma corrida, uma luta. Bom, para correr é necessário que estar debaixo das regras. Somente se pode usar 4 marchas. Se Jesus houvesse usado a 5ª marcha do carro na corrida para o alvo, Satanás reivindicaria ao juízo e a corrida seria ganha por Satanás. Mesmo Jesus, inclusive, possuindo todo o poder para chegar infinitamente mais rápido do que o seu adversário. Então, por isso que as pessoas às vezes se pensam, mas espera aí, se Jesus é Deus e todo-poderoso, por que ele não acabou com Satanás? Na primeira vinda, por que ele não deu um X, acabou e não matou Satanás? Porque você precisa entender o propósito da sua primeira vinda. E você também vai precisar entender o propósito da sua segunda vinda. Então, se pelo homem, você está me seguindo?
Se pelo homem a chave da vida e da morte foi cedida a Satanás, pois pelo homem, a chave deve ser retomada. Uau! Que tremendo! E Jesus, fazendo-se homem, ele venceu, obviamente, a corrida, venceu o propósito de maneira legal e não ilegalmente. Ali está o assunto. Agora, presta atenção. Presta atenção. A primeira vinda de Jesus, ela tinha como propósito e estratégia de Jesus devolver ao homem o que ele perdeu, a sua intimidade com Deus e o seu governo, de governar e de ser representação, embaixador do reino cujo o Senhor deu ao homem. E na sua primeira vinda, Jesus conseguiu o seu alvo. Devolveu ao homem a sua autoridade. Por isso que hoje estou lhe falando e graças ao Senhor eu tenho hoje a autoridade contra Satanás, sobre Satanás. E ele tem que me obedecer. Tremendo, não é, gente? Porém, a sua segunda vinda, ali está. Ele não voltará com as mesmas condições limitadas. Ele não voltará na sua segunda vida com as mesmas condições que a primeira vinda. Ele não voltará como filho do homem. Ele voltará como Deus, com as faculdades de Todo-Poderoso. Uau! Uau! Voltará com todas as suas faculdades divinas, sem restrições nenhuma, amados, sem limites. Por isso, meus queridos, que eu lhes garanto, e isso é fantástico, que quando haverá a grande batalha no Vale de Megido, já falei muitos, isso se fala, é relatado no livro de Apocalipse, pois no Vale de Megido haverá entre a trindade do mal, que é a besta, o falso profeta e o anticristo, contra a trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, haverá ali um grande combate. Um grande combate, porém, totalmente desproporcional. A primeira vinda era o homem contra Satanás. Jesus, mesmo sendo Deus, precisou se esvaziar para se recuperar e se tornar homem e ser legalizado. Mas na segunda vinda, é Deus que vem com todas as suas faculdades. Por isso que o combate no Vale de Megido, na grande batalha final, será um combate totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional, desequilibrado ao extremo, ao ponto de nenhuma bomba nuclear poder sequer ameaçar o Rei dos Reis e aqueles cujos estarão acompanhando o Rei dos Reis. Não haverá tanque de guerra, não haverá aviões monitorados com grande tecnologia que poderão resistir ao exército vindo de Deus. Haverá, vamos falar assim, uma impotência absoluta por parte daqueles que se juntarão ao poder do anticristo, porque Deus voltará. Yeshua, Deus voltará. Jesus, com todo o seu poder de rei, voltará. Filipenses 2,9 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tremendo, né? Vamos continuar? Filipenses 2:12. Olha o que diz. Agora vamos abordar outro tema que Paulo aborda na sua carta. Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram. Que bonito, né, gente? Não apenas na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Consegues tu ver aqui a referência do que é a igreja primitiva do apóstolo Paulo? Disse Paulo que os seus discípulos, os filipenses, obedeciam sempre. Sempre. Que bonito. Não ocasionalmente, né? Não esporadicamente, não quando sentia, ou quando não sentia, porque tem pessoas que sentem. Senti, pastor. Não. Eles obedeciam sempre. Que coisa bonita. Vocês querem entender o que é uma igreja primitiva? Os padrões de uma igreja assim. Glória a Deus. Eu creio que ela está nesse ministério da hoste. Glória a Deus. Então, os filipenses, eles viam em Paulo um homem cujo era verdadeiramente levantado por Deus. Porque não tem como obedecer se você não tem a convicção, obviamente, da veracidade do apostolado, de um apóstolo levantado por Deus. Isso é claro. Agora, vejam comigo como os filipenses eram exemplares nas suas obediências e as diretivas dadas por Paulo. Eles não apenas obedeciam na presença de Paulo, mas obedeciam também na sua ausência. Isso mesmo. Porque é muito fácil obedecer na presença do seu líder. Agora, outra coisa é obedecer quando o seu líder não o vê mais. Quando o seu líder não está mais perto de você. Vocês querem saber quem é um discípulo de Cristo sincero e quem é um falso discípulo? Um Geazi, que inclusive andou com o homem de Deus, mas não era sincero. É muito fácil. Deixa-o sozinho, sem ser supervisado por seu tutor ou mentor. Um líder, um discípulo verdadeiro e sincero e salvo, lógico. Quando ele está sozinho, se obedecer e guardar aquilo que Paulo ordenou e deu como a diretiva, esse é de verdade um discípulo de confiança e sincero. Presta atenção. O que você faz quando ninguém o vê é o que determina o seu grau de temor a Deus que tudo vê. Eu vou repetir. O que você faz quando ninguém o vê é o que determina o seu grau de temor a Deus, cujo tudo vê. Por que na ausência de Paulo os filipenses obedeciam ainda mais? Por acaso, muitos, inclusive, que estão me vendo, não fazem o contrário? Ou alguns? Vamos lá, eu vou moderar.
não faz o contrário? Pois os filipenses tiveram um encontro com Jesus e não com Paulo. Isso mesmo, porque quando você teme a Deus, na ausência do seu líder, continua obedecendo a Deus. Pois além do respeito que tinham pelo seu líder Paulo, os filipenses tinham temor de Deus porque estavam conscientes de Yahvé chamar. Estavam conscientes que aqui Deus estava. Mesmo que Paulo estivesse nas suas viagens missionárias. Por isso que mesmo que Paulo não esteja presente presencialmente, isso não determinará a sua genuína conversão. Porque se você não é honesto com Deus, basta Paulo não te olhar, basta Paulo ir para a sua casa ou desligar o telefone ou se despedir da vinha, por exemplo, e você fazer tudo o contrário daquilo que Paulo te ensinou. Posso continuar? Filipenses 2,13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Uau! Bom, vamos agora concluir com esse trecho, com esse versículo. É Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar. Vamos agora ter muita cautela com esse versículo para não deturpar o que é para nós entendermos. Uma pergunta eu lhes faço nessa noite. Deus, Ele pode colocar no nosso coração o seu desejo para que seja realizado a vontade dEle? Pode Deus colocar no nosso coração o seu desejo para que se cumpra o propósito dEle? Pode ou não pode? Claro que pode. Obviamente que pode. Se uma pessoa ela não vive pelas diretivas da palavra de Deus e sem direcionamento do Espírito Santo, mas quer inserir Deus no seu dia a dia, o que essa pessoa vai dizer? Pastor Cris, eu sinto no meu coração que foi Deus que colocou esse desejo. Sinto no meu coração que foi Deus que colocou o querer, o seu querer, quanto o seu realizar. Sinto, Pastor Cris, no meu coração que foi Deus que me mostrou que você é a pessoa com quem devo casar. Sinto forte no meu coração, Pastor Cris. Cuidado, porque se Deus pode colocar no coração do homem o seu querer e o realizar. Esse versículo, ele se aplica primeiro quando uma pessoa, como os filipenses, obedecem categoricamente as palavras cujo Paulo ensinava para eles. Primeiro. Segundo, esse versículo se aplica quando a perfeita submissão existe no Espírito Santo. Porque se uma pessoa não é espiritual, como que ela pode dizer que Deus colocou no coração dela o seu querer e o seu realizar? Não tem como. Ali Deus, Ele age no desejo e nas decisões do escolhido,
quando obedecem a esses princípios. Para Deus efetuar, meus queridos, em vocês, tanto querer como realizar, você precisa ter a sua lâmpada acesa. Ou seja, você precisa ser um homem espiritual. Ali o Senhor irá intervir e inclinar o seu coração aonde Ele quer. Porque há muitas pessoas que se enganam. E por muitas pessoas pegarem esse versículo, dizem, mas eu senti. E esse sentir que eu sinto, intenso, no meu coração, vem de Deus. Alto lá. Alto lá. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender da sua maturidade espiritual. Vai depender, porque o coração do homem é enganoso. Mas o coração do homem, mesmo sendo enganoso, ele pode ser influenciado por parte de Deus. Sim, pode. Mas tem que ser um homem espiritual. Tem que ser. E no versículo 14 diz, façam tudo sem queixas, nem discussões. Como muitos precisam colocar em prática, porque há pessoas que se queixam em tudo, meus amados. Ou, de vez em quando, faça tudo sem queixas. Vocês querem viver uma igreja primitiva, como nos tempos de Paulo, de Pedro? Faça tudo sem queixa, nem discussões, para que venha a tornar-se puro e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Que bonito. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como uma oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que você tem, o sacrifício que ofereceram a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Aleluia! Que bênção, meus queridos! É a palavra de ensino de hoje. Temos abordado vários temas, mas temos a referência de uma igreja ideal. E a igreja da OUCE é uma igreja que trabalha esses pontos para aplicá-las no dia a dia. Oremos. Pai amado, lhe agradecemos porque sua palavra é linda. Amamos ela. Ela é nosso referencial. E nela nós nos espelhamos. Defenderemos o seu reino. E obrigado por dar-nos novamente a autoridade que tínhamos perdido. E hoje podemos, assim como em tempos de Adão e Eva, antes da queda, sermos embaixadores e representantes do seu reino aqui na terra. Muito obrigado pela sua primeira vinda 2000 anos atrás e muito obrigado pela sua segunda, que haverá de vir em breve, Jesus. E todos dizem amém e amém.